Amigos, nós estamos iniciando uma nova temporada que nós chamamos de 7 pecados capitais, navegando através do caos em uma era de confusão moral. Eu quero iniciar a nossa conversa a respeito desse assunto, que vai nos ocupar nas próximas semanas, mostrando um vídeo para você, bem interativo e interessante, mostrando justamente o significado da palavra pecado. Como você já percebeu, nós vamos mesmo aprofundar o assunto nas próximas 8 semanas. Por isso eu quero recomendar que você acompanhe a gente. Vamos ao vídeo inicial. Veja com atenção. As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como os seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Iniquidade descreve um comportamento desonesto, enquanto transgressão se refere à quebra de confiança. E pecado? Essa é a mais comum dessas palavras negativas na Bíblia. Então, vamos focar nela por alguns minutos. Pecado traduz a palavra hebraica hatá e a palavra grega hamartia. O significado básico de pecado não é religioso. Hatá simplesmente significa falhar ou errar o alvo. Como quando a tribo israelita de Benjamim treinou um pequeno exército de especialistas em tiro com estilingue, e eles podiam lançar uma pedra em um fio de cabelo e não hatá, ou seja, não errar. Ou no provérbio bíblico que adverte contra tomar decisões precipitadas, porque é provável que você hatá o seu caminho, ou seja, erre o seu destino. Então, na Bíblia, o pecado é uma falha em cumprir um objetivo. Mas qual objetivo? Bem, na primeira página da Bíblia aprendemos que cada ser humano é uma imagem de Deus, um ser sagrado que representa o Criador e é digno de respeito. Nessa maneira de ver o mundo, o pecado é uma falha em amar a Deus e o próximo, deixando de tratá-los com a devida honra. Achamos essa ideia no famoso Código de Conduta dos Israelitas, os 10 Mandamentos. A metade deles identifica maneiras de falhar no amor a Deus, e a outra metade de falhar em amar as pessoas. E o fato de estarem listadas em conjunto mostra que a falha em honrar a Deus está conectada com a falha em honrar o próximo. É por isso que na Bíblia pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Como quando José nega se deitar com a esposa de Potifar, ele diz: como poderia pecar contra Deus? Na cabeça de José, falhar em honrar um ser humano feito à imagem de Deus é falhar em amar a Deus. Por isso, pecar é falhar em ser humano de verdade. Tem mais. Tem uma coisa interessante sobre o pecado na Bíblia. Na maior parte do tempo, quando estão falhando, as pessoas não sabem, ou pior, acham que estão certas. Como quando o faraó quer fortalecer a economia do Egito e proteger sua segurança nacional. Na cabeça dele, isso justificaria escravizar os israelitas. Ele pensa que isso é bom e não percebe que é um fracasso total. Ou quando o rei Saul está perseguindo Davi pelo deserto para matá-lo. Ele pensa em levar um criminoso à justiça, até perceber que ele é o corrupto. Então diz: eu pequei. Eu sou o fracasso. Então, o pecado é mais do que fazer coisas ruins. Ele descreve como nos enganamos e iludimos para redefinir nossas decisões más como se fossem boas. Mas por que os seres humanos não conseguem separar a falha moral do sucesso? A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia ajuda a esclarecer. Temos 2 irmãos, Caim e Abel. Seus pais tinham acabado de cair na tentação bestial de redefinir o bem e o mal segundo sua própria sabedoria. E agora Caim enfrenta uma escolha parecida. Ele está com ciúmes e bravo por Deus favorecer o irmão. E Deus o avisa: se você não escolher o que é bom, saiba que Hatá está rastejando a sua porta. Ele quer você, mas você pode dominá-lo. Então, nessas histórias, o pecado ou falha moral é descrito como esse animal selvagem e faminto que quer devorar os seres humanos. E sabemos como a história acaba. A Bíblia diz que o comportamento humano é falho e nossa tendência de enganar a nós mesmos é profunda. Está enraizada em nossos desejos e impulsos egoístas que nos levam a agir em benefício próprio, sem pensar nos outros. O que leva a uma reação em cadeia de relacionamentos falhos. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve hamartia como um poder ou uma força que governa os seres humanos. Segundo ele, somos escravos do pecado. Ele diz:
O pecado vive em nós, então as coisas que eu não quero fazer são essas que eu faço. Assim, com a palavra pecado, os autores bíblicos oferecem uma descrição da condição humana. É o fracasso em sermos pessoas que amam totalmente a Deus e os outros. É a nossa incapacidade de julgar se estamos indo bem ou mal. E é aquele impulso egoísta que dirige nosso comportamento. Não é uma imagem bonita de nós mesmos, mas se formos sinceros, é realista. É por isso que na Bíblia, a história de Jesus é uma notícia tão boa. Ele é descrito como um criador que se tornou um verdadeiro humano, que não falhou em amar a Deus e os outros. Ele não pecou. E ele assumiu a responsabilidade pela história de fracassos da humanidade. Ele viveu pelos outros, morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos para oferecer o dom da sua vida, que cobre as falhas deles. Ou, como disseram os apóstolos, ele não cometeu pecado e, mesmo assim, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para fazer o que é certo. E essa é a história por trás da palavra bíblica para pecado. Por que ainda falar de pecado em uma sociedade que considera esse assunto arcaico e ultrapassado? Isso ainda faz algum sentido? A resposta da sabedoria da Bíblia é sim. A palavra pecado é mais do que um conceito moral. Pecado é mais, muito mais do que coisas erradas que fazemos, mas ela é uma descrição profunda da condição humana. Condição essa que brotou quando os nossos primeiros pais optaram pela autonomia e se desconectaram do Criador. O pecado está na raiz de todos os problemas humanos. A expressão pecado capital surgiu no século IV com a intenção de descrever comportamentos humanos que representam a rebelião da criatura contra o seu Criador. O caos e a confusão em nossa sociedade em todos os tempos. Os pecados capitais são soberba, cobiça, ira, avareza, preguiça, gula e libertinagem. Em outra linguagem, orgulho, inveja, raiva, relação doentia com o dinheiro, falta de vontade de trabalhar, glutonaria e libertinagem. Esse é o retrato da rebelião que está no DNA da condição humana. Como navegar através do caos numa era de confusão moral? É a nossa pergunta. Como viver e sobreviver nesse mundo? Convenhamos, não é uma tarefa fácil. Após uma turnê mundial, o coreógrafo de Madonna fez a seguinte revelação: Madonna me disse para quebrar todas as regras possíveis e imagináveis. E quando essa parte estivesse pronta, deveria criar outras regras para quebrá-las de novo. Percebe? É bom a gente se dar conta de que todos nós vivemos sob essas e outras influências. Por isso, nós precisamos falar sobre esse assunto. Não sei se você já observou nas suas leituras da Bíblia, mas é interessante observar, além das palavras, os números. Alguns números são frequentes. O número 3, o número 4 e o número 40, por exemplo. O número 40 nos lembra da história de Noé e do dilúvio. Também os 40 anos de caminhada do povo de Israel no deserto, ou a tentação de Jesus. O número 7 nos lembra da criação de Deus. Já o número 3 vai nos lembrar de Jonas, fugindo ao chamado de Deus. Ele foi engolido por um grande peixe e ali ficou 3 dias.
O número 3 também nos lembra de Saulo, que após ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ficou cego por 3 dias. Você percebeu o que está em jogo aqui? Jonas recebe a oportunidade de silenciar por 3 dias. Saulo, da mesma forma. Num mundo onde tem gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais, a Bíblia aponta para a necessidade de silenciar, de olhar para dentro e examinar a si mesmo. Mas será que isso é mesmo necessário? Os antigos filósofos gregos já acreditavam que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O ritmo intenso e a urgência da vida nos impedem de parar para pensar sobre nós mesmos, sobre o que está acontecendo ao nosso redor e, inclusive, para ouvir a voz de Deus. Já dizia o poeta que há uma surdez musical e espiritual que faz com que as pessoas não consigam escutar a música através da qual a maioria das pessoas orquestra a sua vida. Foi o filósofo Bertrand Russell quem disse que muitos cristãos preferem morrer do que pensar. É sério isso. Parece que há cristãos que não pensam, mas como papagaios apenas repetem o que ouvem de outros. Por volta do ano 1000 a.C., Davi está entrando em Jerusalém e as 12 tribos se reúnem para recebê-lo como rei. Entre as 12 tribos de Israel havia algumas mais famosas e outras menos. Entre elas, uma sobre a qual pouco se fala, a tribo de Issacar. O que a Bíblia fala a respeito desta tribo é impressionante. Dos filhos de Issacar se apresentaram a Davi 200 homens, conhecedores de seu tempo, que discerniam e sabiam o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos os seguiam. Veja só, eles examinavam e entendiam, conheciam o seu tempo, conheciam a realidade. E por isso, eles sabiam o que deviam fazer e como deveriam viver. Eles não apenas conheciam a verdade, mas eles tinham sabedoria para aplicar a verdade à sua vida, para benefício de toda a nação. Que lição, meus amigos, para um tempo em que há gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Sabe por que isso é tão importante? Porque nós vivemos em um tempo de grande confusão moral. Nós estamos imersos em uma cultura que é permissiva e transgressiva. Permissiva porque tudo é permitido. E transgressiva porque transgredir se tornou normal. De modo crescente, desde a Revolução Cultural de 1968, parece ser proibido proibir. Já percebeu? O que ajuda? Se a garota aprende a falar 18 línguas, mas não aprende a dizer não em nenhuma delas. Ou por que perguntamos o que é que o aluno aprendeu na graduação, ao invés de perguntar em que tipo de pessoa ele se tornou durante a graduação? Nossa cultura permissiva e transgressiva nos autoriza a comer qualquer coisa que desejamos.
Ela nos permite dormir com quem bem entendemos. Ela incentiva a nos rebelarmos contra qualquer coisa que nos frustre. Ela nos permite atacar qualquer pessoa que nos tenha prejudicado e a cruzar qualquer limite legal ou ético. Essa é a realidade em que vivemos. Nas últimas décadas, houve um progresso sem precedentes na humanidade. Mas por que esse século de maior conhecimento em nossa história não trouxe consigo uma melhora no comportamento humano? Por um lado, uma grande evolução e, por outro lado, uma grande e gigantesca involução. Um dos problemas é que nós achamos que o problema está com os outros. O escritor americano Mark Twain, que viveu há mais de 100 anos, já dizia que não há nada que mais precise de reforma do que os hábitos dos outros. E é por isso que nós não avançamos. Nós sempre achamos que o problema está e o problema são os outros. É só acompanhar o show de horrores da campanha política que iniciou nessa última semana. Já dizia Homer Simpson, personagem da série Simpsons, a culpa é minha e eu a ponho em quem eu quiser. Essa, meus amigos, é a razão do caos. Porque se nós realmente desejamos e estamos desejosos de entender o mal e as raízes do mal, o melhor lugar para começar, porém o mais difícil, diga-se de passagem, é nos examinar a nós mesmos e investigar o nosso próprio coração. É nas palavras de Jesus que nós encontramos aquela pérola. É de dentro do nosso coração que procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, a imoralidade, o roubo, a mentira, as calúnias, a arrogância e a insensatez. Em nossa cultura, pecado deixou de ser pecado para virar doença ou alguma falha moral. O que 50 anos atrás era considerado depravado, agora muitas vezes até elogiado e incentivado. Nossa sociedade perdeu a noção da verdade, de certo e errado, e cada um tem a sua própria verdade. Somos os seres humanos da autonomia, e onde cada um é lei de si mesmo. E o resultado é o que vemos à nossa volta. O que a gente faz com isso? E o que a gente leva para casa de tudo isso? Antes de perguntar que tipo de atitude eu devo ter, ou o que eu deveria fazer, nós deveríamos perguntar que tipo de pessoa eu preciso ser, ou que pessoa eu posso me tornar. Ser moral não é apenas aprender o que é certo, mas tornar-se uma boa pessoa. Não somente aprender o que é bom, mas ser bom. E isso nós já sabemos, não é resultado de nosso próprio esforço, mas é obra do Espírito de Deus em nossas vidas, como aconteceu com Jonas, quando passou 3 dias na barriga do peixe, ou com Saulo, quando ficou 3 dias sem poder ver. A graça de Deus nos permite olhar para dentro, porque os males que afligem a alma humana e a raça humana, eles somente poderão ser descobertos sondando o mais profundo de nosso coração. Somente quando o amor de Deus conseguir romper as barreiras e penetrar no nosso interior, mudanças começam a acontecer. O amor é a superação de todos os pecados
e é o centro de todas as virtudes. Os vícios têm a sua origem num amor doentio. A raiva é um amor deturpado. A preguiça é um amor que falhou. A avareza e a glutonaria são um amor excessivo. Meus amigos, há pessoas demais, com tempo demais, falando demais e alto demais. Muitas pessoas falando sobre fazer o bem e muitas pessoas discutindo o que é bom e o que não é. Há muitas pessoas constantemente preocupadas com as suas ações, se estas estão certas ou erradas. Mas graças a Deus, há outras que simplesmente arriscam suas vidas fazendo o que é certo. E estas nem sempre são as que falam muito ou discutem muito ou se preocupam muito, mas elas simplesmente fazem muito. Estes são os autênticos discípulos de Jesus. Nossa esperança, meus amigos, está naquele que era um dos 3 crucificados, naquela sexta-feira santa em Jerusalém. Nossa esperança está naquele que ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Você percebeu porque a Bíblia tantas vezes usa o número 3? Pense sobre isso. Convido você a falarmos com Deus. Senhor, nós vivemos em um mundo de grande confusão moral, um mundo que virou um caos, porque há gente demais, falando demais, alto demais. Ó Deus, o que nós pedimos é que o teu amor e a tua graça, que são reais, que são transformadores, penetrem em nossa vida, penetrem em nossas relações e mudem tudo em nós e ao nosso redor. Senhor, onde tu estás, tudo muda. E por isso nós pedimos, vem estar com a gente, em nome de Jesus. Amém. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo,
sejas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos teus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos teus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos.